todos. Com grande alegria que nós nos encontramos mais uma quinta-feira, né? Para o nosso Evangelho, encontrando aí o nosso grupo, né? Que juntos nós estamos nos dedicando aí a nos debruçarmos no Evangelho, para o estudo, né? Desse Evangelho. Não só um estudo das palavras do Evangelho, mas assim procurar trazer para a nossa intimidade, né? O quanto isso eu já comentei com vocês, o quanto tem me feito bem, né? E antes nós fazíamos esse evangelho na casa, né? E em função da pandemia, agora nós estamos fazendo cada um no seu lar. E eu tenho refletido também bastante sobre isso, né? O quanto é importante nós estarmos recolhidos no nosso lar e nos prontificando a trazer Jesus para dentro do nosso lar, né? Que responsabilidade a nossa e de estarmos em pensamento todos juntos, né? Então essas vibrações amorosas, quando o grupo é maior, né? Vários pensamentos sustentados nas mesmas vibrações, nós conseguimos receber muito mais ainda, né? É muito bom tudo isso para nós. Tá aguardando aí, né? 18h57, o pessoal tá chegando. Tô aguardando aí o pessoal. Aí, Ana Paula, boa noite, Ana Paula. Como é que vai? Estão chegando aí o pessoal. Muito bom saber que esse grupo aí tá firme, né? Na quinta-feira, nas quintas-feiras. E eu vejo assim, às vezes eu entro também em outras lives dos amigos, né? E vejo que tem vários de vocês participando de vários evangelhos, participando de palestras. Então, tem feito desse momento de reclusão aí na, na época de pandemia, tem feito aí um momento para se dedicar mesmo, né? Que até de maneira mais fácil do que ter que ir até a casa, né, espírita. Aí a gente já está muito, né, com o recurso da internet, a qualquer momento a gente pode estar junto. Ah, Regina, tudo bem, Regina? Boa noite, como é que você está? Ai, são amigos aí, Regina, de longa data, né, Regina? Quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas em pensamento, né, Regina? A gente sempre está junto. Essa é a vantagem, né? De nós sabermos, assim, nos conectar com espíritos afins que nós temos aí através do pensamento. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o pensamento. Boa noite, Célia, como é que vai? Boa noite a todos. É uma família mesmo, né? Eu acho bacana vocês colocarem isso, boa noite, família. A gente tem a família das nossas injunções, né? Que nós pedimos para que viesse naquela família carnal. Mas nós temos as famílias espirituais, né? Que nos sustentam. E esse grupo está se formando uma família espiritual. Quando a gente vê assim, os espíritos reunidos, né? Quando Jesus e João falava muito sobre isso, né? De nós estarmos reunidos em nome de Jesus, nós estaríamos reunidos pelo amor. E é isso que nós estamos fazendo, né? A Ivan, boa noite. A Ana Paula aí, quarentena muito reflexiva, muito mesmo. Para mim está sendo assim. Eu acho que eu nunca. Eu sempre participei de vários trabalhos e sempre estive. Alice, boa noite. Boa noite, Alice, querida. E sempre estive me propondo a reflexões, né? Mas eu acho que quando a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo a refletir, né? E no começo é um exercício e depois a gente vai aprendendo a refletir. Renata, boa noite também. E aí agora, para mim está sendo muito
Muito produtivo mesmo, muito produtivo. Então, abençoada a quarentena, né? Bom, já está dando às 19 horas, eu vou convidar todos vocês para a nossa prece, daí a gente inicia o Evangelho, tá bom? Então eu quero convidar a todos vocês para elevarem os vossos pensamentos ao alto, convidando nesse momento a espiritualidade amiga para que nos envolvam nas suas vibrações. Mestre Jesus, que o teu Evangelho hoje possa calar fundo no nosso coração, abrindo a nossa consciência para as verdades. Nos colocamos então, Mestre Jesus, à disposição para recebermos do alto tudo que esses amigos espirituais vêm nos endereçar. Que possamos aproveitar nessa noite a companhia de todos, recebendo essas vibrações amorosas que nos trazem muita paz, confiança e coragem. Mestre Jesus, nós vos agradecemos e pedimos, sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite àqueles que chegaram no momento da prece aí, a Nivânia, né, que está chegando agora. Bom, então, vamos dar início, né? Deixa eu só diminuir aqui, ó. Vou desligar a música agora. E vamos dar início aí, retomar, né? Nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Na semana passada, a gente já estava na lição, muito será dado aquele que tem, né? E na semana passada, nós estudamos os itens 13 e 14. E essa semana, ao que tem se lhe dará, a gente vai continuar, mas agora são palavras de um espírito protetor, lá em Bordeaux, 1862. Então eu vou ler um trechinho e depois eu vou lendo alguns trechinhos para a gente fazer o comentário. Ele inicia assim, o espírito protetor. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção do bem. Esses esforços contínuos e perseverantes atraem as graças do Senhor. Então, nesse trecho aqui, né, ele está falando assim, né, tudo de bom que nós temos hoje, né, será nos dado ainda mais. Mas esse será nos dado ainda mais? Ai, a Idalina, boa noite, Idalina, uma amiga querida. Boa noite, Idalina. Então, primeira pergunta que tem que vir para nós é assim, como nós já fizemos a semana passada. O que eu já tenho? Né? E aquele ainda na semana passada eu me lembro que a gente leu uma lição de Emmanuel que era Ter e Manter, que é do livro da Esperança, é a lição 58, que na semana passada eu me perdi e acabei não falando, né? Então é do livro da Esperança, lição 58. Então o que eu tenho, né? Talentos que eu já tenho e que eu tenho que manter. Semana passada nós discutimos bastante isso e nós levamos para as reflexões, né, dessa semana. E aí, ainda eu comentei bastante coisa assim do que nós temos de bens materiais e eu falei, reflitam também no que vocês já têm de talentos, que são as conquistas morais que nós já temos. Mas para essa semana,
como nós já refletimos sobre isso, para essa semana eu separei uma lição de Emmanuel também, sempre Emmanuel, né? Que fala assim, ele é lá do livro Nós, e, e Emmanuel tem uma lição chamada Quanto Mais. Então, primeiro a gente tem que pensar o que eu tenho, né? E que eu tenho que ter ainda mais. Ele começa assim: quanto mais tiveres, mais se te há acrescentado, disse-nos o Senhor. Então, por isso que essa reflexão, o que eu já tenho? Mas aí ele fala assim: para que lhe compreendamos o ensinamento, vejamos a natureza. Quanto mais repouso na enxada, mais amplo se lhe farão o assédio da ferrugem, conduzindo-a do descanso à plena inutilidade. E aí, o que ele tem falado aqui? Do ócio, né? Então, às vezes, eu já tenho conquistas. E aí é o que falamos na parábola do talento. Eu tenho um talento e eu vou lá e enterro. É a enxada lá, que eu deixo, que ele fala aqui, né, no repouso, e ela vai se enferrujar. Quantos de nós não temos talento e deixamos esse talento de lado, né? E aí, quando ele fala assim, quanto mais, então quanto mais eu trabalhar um talento, mais afinado eu estarei com a sinfonia divina. Mas se eu não trabalho, eu enferrujo. Sabe uma coisa que eu até pensei, assim como vocês estão refletindo, eu também estou refletindo, né? E aí eu pensei assim, nessa quarentena, no início da quarentena, eu sou uma pessoa, para quem me conhece sabe disso, né? Eu sou muito é, elétrica. E eu sempre fiz atividade física e no começo da quarentena eu iniciei a quarentena com uma pneumonia e acabei é, ficando em repouso e fiquei em repouso demais, né? E deixei por um bom tempo a atividade física. E é assim que a gente fala, né? Quando a gente retorna, tudo dói, né? Por quê? Porque eu estou enferrujada. E, então até isso eu refleti esse começo de semana, né, que eu estou retomando as atividades aí, falando, puxa vida, né, como é fácil a gente se entregar ao ócio. É gostoso, né, ficar na preguiça, mas o nosso corpo necessita também de atividade, né? Porque para que nós possamos ter saúde plena, nós precisamos cuidar do corpo e precisamos cuidar do espírito. Mas olhemos como nós estamos cuidando do nosso corpo nessa quarentena. A maioria das pessoas, quando nós conversamos, fala assim: eu engordei nessa quarentena. Claro, nós estamos em casa, nós estamos muito mais propensos, né, a cozinhar, a nos cuidar. Só que aí nós fazemos isso, nos alimentamos, mas não gastamos a energia. Então há uma necessidade de voltarmos às atividades físicas. Ah, mas eu não posso sair de casa. Mas a atividade física pode ser feita em casa mesmo. Isso a gente está falando do corpo. E a questão do espírito? Ah, eu não posso sair de casa, como praticar a caridade? E aí, eu também refleti bastante, né? Qual talento? Eu sou professora e um talento que eu tenho é dar aula. É um talento. É, eu digo assim que muito provavelmente não seja nem dessa existência, né? Porque para mim é assim, o maior prazer que eu tenho na vida é dar aula. E claro que eu estou dando aula, né? Trabalhando e tal. Mas aí eu pensei o seguinte: dar aula pela empresa que eu trabalho, isso é uma obrigação, né? Eu sou remunerada, é uma obrigação. Mas e fazer o a mais que eu devo fazer para que a minha ferramenta não enferruje? Então,
eu posso estar fazendo o a mais, a caridade, sem a remuneração, né? Porque fazendo com os meus alunos que eu sou remunerada é uma coisa, mas de fazer a mais. Então, daí surgem os projetos, a gente vai colocando nossa cabeça para funcionar e a gente vê que a gente pode fazer o a mais. Por isso que a gente fala assim, que nós vivemos num meio social. E no meio social que nós vivemos, nós precisamos viver em fraternidade e solidariedade. Eu estou sendo solidária porque eu, como professora na educação, eu vejo que com a pandemia, a educação, o ensino público, ficou mais evidente a questão do abismo que se forma entre o ensino público e o ensino privado. Eu trabalho no ensino privado, né? Aí eu falei assim, poxa vida, é, se eu tenho um talento, preciso utilizar. E aí vou em busca disso, né? Para que eu possa, então, fazer com que a minha enxada trabalhe. Não só no meu trabalho profissional, mas em outros trabalhos, na questão da solidariedade. E Emmanuel fala mais ainda, fala assim: quanto mais estanque o poço, mais envenenadas se lhe farão as águas, passando da inércia à letalidade completa. Água parada. A gente já sabe que a água não pode ficar parada. O rio em movimento, o que ele vai fazendo? Ele vai levando tudo que vê pela frente, né? E existem barreiras, e algumas barreiras o rio vai transpondo, e nisso a sua água vai se renovando, né? E nós, como está a nossa água? A nossa água está nessa letargia parada. Água parada apodrece, né? Então, é tudo isso que nós temos que... A natureza, ela é sábia. Ela nos mostra que nós temos que estar em movimento. Ele diz assim, ó, quanto mais abandonado o fruto amadurecido, mais profunda se lhe fará a corrupção, descendo a imprestabilidade. Então, quando o fruto amadurece, ele tem que ser distribuído. Às vezes o meu fruto está amadurecido e eu não encontro, não percebo isso, esse amadurecimento do fruto. E aí eu não ofereço esse fruto, que pode ser muito bem utilizado por outros. Aí eu deixo e ele passa a ser um fruto imprestável. Né? Aí eu me lembrei, até quando eu li isso, da figueira seca, né? Então, vai secar. Vai chegar um momento que a árvore, que às vezes já está dando um fruto, não está dando 30, nem 60, nem 100, está dando um. Mas esse um tem que ser distribuído. E eu não estou distribuindo. Aí ele fala assim, Emmanuel, eis porque a lei estenderá as forças que exteriorizamos à maneira da lavoura em cujas atividades cada semente produz em regime de multiplicação. Eu estou multiplicando a semente, lá a parábola da semente da semana passada, né, dos talentos, não da semente, dos talentos da semana passada. Eu estou multiplicando o talento ou não? Eu estou deixando lá escondidinho, por medo do trabalho, como nós falamos a semana passada. Tenho medo de trabalhar, né? Para alguns, o trabalho já é conquista, já tem como conquista, por isso que consegue multiplicar e já tem que ir para outras áreas, né? Se o trabalho já é uma conquista, tem que procurar outros caminhos onde ainda não tenha uma vasta construção para começar a construir. Mas para alguns o trabalho ainda não é algo com bases sólidas, ainda precisa ter uma construção no trabalho. Então o ócio é facinho, né, de levá-los. E a gente gosta de dar desculpa, não, eu mereço, né? Ah, eu já fiz bastante hoje, eu mereço. E quando você vê, enfraqueceu a vontade, e aí, quanto mais
Aí, o que eu estou, o que eu realmente tenho? Aí a pergunta, ele vai começar a fazer algumas, vai nos deixar inquietados. Olha o que ele diz. Quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso em débito, mais preguiça. Quanto mais vaidade, mais aflição. Quanto mais ciúme, mais desespero. Quanto mais delinquência, mais remorso. Quanto mais erro, mais reajuste. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Então é isso mesmo, gente. Então, quanto mais repouso em débito, mais preguiçoso eu fico. Quanto mais vaidade, mais aflição. E a gente vê isso, né, na questão da vaidade, porque quando a pessoa é muito vaidosa, quando eu sou muito vaidosa, eu fico escrava de algumas coisas. Vaidade com o corpo físico, vaidade com é, o que eu já tenho de conhecimento, vaidade com a minha inteligência, vaidade. Então a gente começa a ficar escravo. Por isso que ele fala mais aflição. Aí entra naquela aflição. Agora, quanto mais ciúme, mais desespero. E é verdade. Quem, quem conhece a questão do ciúme sabe que vive em desespero. Porque também fica escravo do ciúme, né? E procurando, a gente fala assim, procurando pelo em ovo, né? A pessoa fica sempre à espreita, querendo descobrir algo, né? Daí fala assim: quanto mais delinquência, mais remorso. E é verdade. Quanto mais eu erro, né, mais o remorso me pega. E quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Então, se eu estou vivendo num sofrimento, é porque eu sempre caio em desequilíbrio. Né? Eu não tenho. Sempre nós falamos isso, né? Como é difícil eu estar em equilíbrio. Mas é difícil eu estar em equilíbrio porque será que eu já me conheço perfeitamente? Porque se eu me conhecesse, quando o egoísmo, o repouso em débito, a vaidade, o ciúme, a delinquência, o erro, o desequilíbrio me visita, eu sei como agir. Mas isso eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, aí fica difícil. Quando eu percebo, eu já caí, né? Mas é lógico que nós temos que ver por um outro lado também. Então ele falou sete dos nossos vícios e agora ele vai falar dos nossos talentos. Olha o que ele diz: quanto mais trabalho, mais progresso. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais serviço, mais auxílio. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz. Então, esse quanto mais, a escolha é minha. Sou eu que escolho o quanto a mais eu quero ter. Né? Então, quanto mais tiveres, mais se te há acrescentado. Mas a responsabilidade é minha, do que eu quero ter. Né? Então, o quanto mais eu quero ter? Eu quero ter mais trabalho? Se eu tiver mais trabalho, mais progresso eu vou ter. Se eu tiver mais boa vontade, mais simpatia. E é verdade. Né? É, o Bezerra, quando desencarna, ele leva um susto quando ele chega no mundo espiritual e a prima dele, tia dele, que a recebe no mundo espiritual, ele fala assim: Nossa, que são essas, né, esse burburinho, essas pessoas? São todas que você ajudou e que vieram ao seu encontro. Então, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos na sua vida. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais serviço, mais auxílio. Né? Então, eu ajudo e sou ajudado. E quanto mais perdão, mais respeito.
né? E mais respeito as pessoas têm por mim e eu pelo outro. E quanto mais amor, mais luz. É, eu fiquei com essa parte para mim, assim, quanto mais amor, mais luz. Porque nós sabemos que nós não temos ainda a compreensão do que seja o amor sublime, né? Assim como Jesus é, já tem. E aí, por que eu fiquei nisso, né? Quem leu já o livro A Grande Espera, sabe que Jesus, quando esteve entre nós, ele teve que diminuir a sua luz, porque senão ele nos cegaria. E na Grande Espera, Marcos, quando é, vê uma caravana de espíritos chegando próximo da comunidade onde ele estava, ele viu uma grande luz e com o passar do tempo essa luz ia diminuindo até chegar até eles, e era Jesus. Então, veja bem que humildade, né? Ele teve que reduzir a sua luz. Mas nós não temos esse amor ainda que Jesus já tem. Nós temos afetuosidade, nós temos algum indício do que seja esse amor. Então, nós temos uma pequena luzinha. E nós podemos aumentar essa luz, é o quanto mais. Como que eu faço para aumentar? Trabalhando, né? Só o trabalho no bem, na caridade, é que vai aumentar essa luz, assim como aconteceu com o André Luiz, né? Que levou um susto quando ele viu uma luzinha e ele já estava procurando um mentor espiritual, porque ele só enxergava a luz dos mentores espirituais. E quando que ele percebe que ele está com essa luzinha? Quando ele está a trabalho. E não é o trabalho como médico, que era a função que ele desempenhava aqui quando encarnado. É aquela função mais humilde que está lá limpando. Mas é essa função que ele cumpre com doação de si mesmo. Aí a luz se faz. Então, por isso que a pergunta vai ficar para nós refletirmos essa semana em relação a o que eu tenho. Porque o que eu tenho de bom, eu tenho que trabalhar para que eu tenha quanto mais, até que essa luz possa é, se resplandecer em mim. Ah, mas pode não ser nessa existência. Pode ser que não seja mesmo nessa existência. Nessa existência eu fico com uma pequena luzinha. Mas isso, para nós espíritos que estamos no mundo de provas e expiações, é um passo à frente. E aí eu queria fazer uma leitura que diz assim, olha, isso está lá no livro Consolador, na questão 226, que vai falar sobre trabalho, Emmanuel falando, né? Ele diz assim: os mentores do além poderão apontar-nos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. Então é assim, ele pode nos ensinar com o exemplo deles, e os espíritos de que são os mentores, os espíritos de escola, eles nos mostram sim, né, quais são os resultados dos esforços deles. Mas ele não pode nos afastar, porque é da lei que nós trabalhemos por nós mesmos, do trabalho que nos compete na curta permanência das lições do mundo. Daí ele fala assim: trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Então, nós temos o mentor espiritual aqui do nosso lado, nos inspirando pelo exemplo dele e pelas lições que ele nos coloca através da intuição.
Mas o trabalho de iluminação pertence a cada um de nós. Porque o trabalho de iluminação é aquele, olha, que a gente tem que arregaçar as mangas e nos colocar ao trabalho. Não adianta. Não tem como eu aprender a trabalhar vendo o outro trabalhando. Isso está na nossa esfera carnal. Tanto é que nós precisamos fazer estágio, não é assim? Quando a gente está lá, a gente estuda, 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 e depois a gente, quando está no finalzinho dos nossos estudos, lá na faculdade, no nível técnico, no nível superior, a gente tem que fazer estágio. Por quê? Porque a gente tem que pôr a prova se a gente realmente aprendeu. A mesma coisa é com a questão moral. Vem os espíritos, nós temos a bênção do evangelho aqui, do estudo do evangelho, do livro dos espíritos, do espiritismo, nos trazendo tudo isso de maneira clara, e nós estudamos. Mas, enquanto eu não me colocar à disposição de praticar tudo isso que eu aprendi, que é o trabalho, eu não consigo o trabalho da iluminação em mim mesma. Então é isso que eu necessito trabalhar para poder me iluminar. E aí, lá no próprio Evangelho, né, esse espírito amigo, no finalzinho, né, ele vai falar assim: que trabalhe o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que trabalhe intensamente com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire com confiança o bom grão que tiver escolhido entre os maus, e que o regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Senhor de amor e de caridade, dará àquele que já tem. Daí, mais para frente, ele fala assim: coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, trabalhai vossos corações, arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor fará produzir os frutos da caridade. Eu gosto muito desse trecho, sabe? Coragem, trabalhadores. Então, eles nos trazem um encorajamento. Não tenha medo do trabalho. Se coloque de pronto. Né? E quando eu me coloco de pronto, nas 24 horas do dia vão surgir oportunidades. Oportunidades dentro do meu lar, no meu meio social, no meu meio profissional, onde eu estiver, eu vou estar atento às oportunidades que vão sendo deixadas. E aí, olha a palavra de Emmanuel. E isso daqui eu quero deixar até em homenagem ao Osmar, que sempre quando eu leio esse trecho eu lembro do Osmar. Quando o trabalho, no entretanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Isso está em Perante Jesus, a lição 4, remuneração espiritual. São palavras de Emmanuel. Então, olha, a execução fica suspensa desde que me encontre no trabalho. E aí eu lembro de uma lição lá no Ação e Reação, e eu quero convidar vocês a estudarem essa lição. É a lição 16 do livro Ação e Reação. É intitulada Débito Aliviado. Conta a história do Adelino. E eu sei que o tempo aí a gente já está com. Mas eu vou falar bem rapidamente, até para dar vontade de vocês lerem e estudarem. Adelino conta uma experiência anterior de Adelino. Ele numa existência anterior, ele é filho. O seu pai era um fazendeiro, uma pessoa de posses, e ele
assim, usurpava das escravas que tinha por ali, e engravidava essas escravas, e daí mandava embora com o próprio filho. Mas o Adelino nasceu de um relacionamento assim. Mas o pai tinha um carinho excepcional por esse filho, né? Então esse filho, a escrava ele manda embora, mas esse filho ele quer o seu lado. Há um amor assim que ele não consegue explicar. E tem a esposa, né? O pai dele tem a esposa, que não é a mãe dele, né? Tem a esposa, mas essa senhora morre, e aí ele casa de novo, né? Esse senhor casa novamente, mas com uma pessoa muito mais jovem, quase um pouquinho mais nova do que o próprio Adelino. E aí vira um triângulo amoroso. Essa pessoa, ela moralmente, ela tem uma condição moral muito pequena ainda, e acaba se envolvendo com Adelino. E aí eles planejam um assassinato um parricídio, né? Um assassinato do pai da Adelino, e eles é, dão uma, um remédio para o pai dele dorme, e aí eles acabam ateando fogo. Não eles, ele pega dois serviçais que fazem o serviço para eles, né? E aí ele fica com remorso. Adelino, na própria existência, ele fica com remorso. Ele vai embora, larga tudo, vai para outro local, tentar viver com esse amor, né? Que ele achava que era um amor, mas ele é tomado do remorso e não consegue, né? Com o passar do tempo ele adoece, e sempre pensando no pai, naquele desespero do pai morrendo, é, sendo consumido pelas chamas, e assim vai. E ele acaba desencarnando, né? É, enfim, daí André Luiz acaba conhecendo a história e vê que Adelino já está numa outra existência hoje. E nessa outra existência, em decorrência desse remorso, ele traz é, chagas no corpo físico. Então, ele sabe que ele vai sofrer com essas chagas durante a existência, durante essa existência. Ele tem uma filhinha, e essa filhinha é essa moça que planejou todo o parricídio com ele. Ele traz como filha. Ele tem uma esposa que o abandona para que ele sinta, né, esse abandono. É, ele cria essa criança sozinha, e ele tem dois é, filhos adotivos, são negros, e esses dois filhos adotivos são aqueles dois que ajudaram ele a matar o pai. Então é uma história assim toda, a gente vê que é toda planejada mesmo, né? Um planejamento reencarnatório fadado ao amor. E aí ele vem com essas chagas, mas como ele vem nessa existência com uma coragem, uma vontade de aceitar. Então, mesmo diante das dificuldades da doença, ele consegue trabalhar, ele não precisa ficar tirando licença, ele consegue ter uma vida digna e sustentar esses três filhos, mesmo com a esposa longe, ele consegue dar uma boa educação para os filhos, e assim vai. E André Luiz fica encantado com a história, né? E quer saber mais, e eles vão um dia visitar. E nesse dia que eles vão visitar, e André Luiz com aquela curiosidade, querendo saber mais e mais, mas, puxa vida, né? E o pai dele, onde é que tá? Né? O pai dele conseguiu perdoar, porque o pai dele, por um bom tempo, no mundo espiritual, no plano, enquanto eles estão lá na erraticidade, o pai dele o persegue, né? E prende mais ele no remorso e tal. Bom, e André Luiz quer saber do pai. E aí eles chegam numa noite na residência da Adelino. Adelino já está deitado, e aí o mentor fala para André: André, sossega que você vai entender a relação com o pai. E aí um espírito é trazido e é colocado ali na porta do Adelino.
esse espírito que é trazido, na verdade já reencarnou, né? É deixado na porta da Adelino, é o pai do Adelino. Né? E Adelino, no meio da noite, acorda, não sabe por quê, sente uma vontade enorme de ir até a porta, abre a porta e vê esse bebê. Recebe com o maior carinho e fala: meu filho, esse é meu filho. Né? Então, essa é a história do espírito que, assim, claro que ele ficou por muito tempo no quanto mais o remorso, né, a delinquência, mais o remorso, quanto mais a vaidade, mais a aflição, quanto mais o desequilíbrio, mais o sofrimento, ele ficou por muito tempo nisso. Mas o amor fez luz em Adelino, a ponto de, por isso que é do livro Ação e Reação, mesmo ele trazendo a reação em função da ação, do passado, ele trazer as chagas no corpo pelo remorso, ele o que é dito aqui. Manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa. Então, ele vem trazendo as chagas, mas numa proporção muito menor do que o remorso que ele tem, porque ele está trabalhando no bem. Então, gente, é maravilhoso. Se nós olharmos as lições que os espíritos vêm nos trazer, nós vamos nos encorajar de querer ter quanto mais trabalho, humildade, boa vontade, bondade, serviço, perdão e amor. Porque é dentro do nosso lar que vai chegar o perdão, é dentro do nosso lar que vai chegar o serviço, é dentro do nosso lar que vai chegar o trabalho, né? Então que nós nos coloquemos em prontidão para que quando chegue nós possamos ser igual a Adelino, né? Que acordou no meio da noite, foi lá e pegou, né? Nos braços o filho que outrora foi seu pai. Ele recebe como seu filho. E na hora que ele recebe, ele fala isso: esse é meu filho. Então, só o amor cura ferida, só o amor transforma o ódio, transforma o desequilíbrio, transforma o remorso, transforma em luz. Né? Então, é só o amor é capaz de fazer essas transformações. Queria que vocês ficassem com isso, com essa lição. Então, é do livro Ação e Reação. É a lição 16, intitulada, deixa eu ver aqui, que eu coloquei anotado para a gente poder, livro Ação e Reação, débito aliviado, lição 16, vale a pena. Leiam todinho, porque nos encoraja a assumirmos os nossos compromissos, o nosso dever. Nos coloca assim, com consciência de assumir o que nós viemos fazer nessa encarnação. Que Jesus esteja conosco. Então vamos agora, né, nesse final, fazer as nossas... receber os nossos passes, fazer as nossas vibrações, para nós recebermos. Então, deixa eu colocar só a musiquinha aqui para nós. Eu convido a todos a fechar os olhos, deixar essa música com esse canto dos pássaros, a natureza nos banhar com suas energias. Sintam-se agora junto à natureza, árvores frondosas, o cheiro do mato gostoso, o sol a nos banhar, sentindo o frescor da mata, e os amigos espirituais chegando até nós,
trazendo através do passe energias salutares a nos banhar. Que essas energias percorram todo o nosso corpo físico e corpo perispiritual, renovando-nos em fé, esperança, coragem, confiança e luz. Agradecemos aos bondosos amigos que nesse abraço fraterno e caloroso nos trouxeram paz e equilíbrio. E agora vamos nós prestarmos o auxílio a todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados, que necessitam da luz e do amparo do Mestre Jesus. Mestre, acolhe a todos esses irmãos nas suas dores, nas suas dificuldades. Traz a esses espíritos o discernimento, a fé e a esperança. Mestre Jesus, nós vos pedimos também que possa envolver a todos os nossos entes queridos, adentre ao nosso lar, que possa visitar todos os cômodos do nosso lar, deixando a tua luz. Que o seu Evangelho, Mestre, ecoe na nossa existência todos os dias. Que ao acordarmos, relembremos as vossas lições e nos encorajemos a praticá-las no nosso dia a dia. E agora, através dos nossos pensamentos, vamos nos dirigir aos hospitais. Que todos os irmãos necessitados agora possam receber da equipe médica e espiritual as energias em forma de paz, renovando a esperança e a coragem, para que possam passar pelas provas, certos de que a necessidade se faz para que se renovem em espírito. Vamos pedir também por todos os irmãos que agora desencarnam,
que sejam acolhidos pelos amigos espirituais e encaminhados ao plano maior. Recebe, Mestre Jesus, esses irmãos. Vamos agora pedir pelo nosso planeta Terra, que esse planeta que nos acolhe possa agora receber do Mestre Jesus essa luz que chega, endereçando a todas as nações e que chegue especialmente a todos os dirigentes, que eles recebam do Mestre Jesus a paz e a tranquilidade, para que em suas decisões eles relembrem o compromisso assumido antes de encarnarem. Compromisso esse que não é apenas consigo mesmo, mas com todos os espíritos que com ele, que através de suas decisões receberão o melhor. Agradeçamos por tudo que recebemos nessa noite. Agradeçamos aos nossos mentores espirituais que conosco estiveram por todo esse Evangelho. Agradeçamos ao Mestre Jesus, companheiro incansável que conosco sempre está. E pedimos, possa estar conosco sempre, nos direcionando sempre ao bom caminho. E agradecemos ao Pai de misericórdia infinita que nos dá o dom da vida. Estejamos em paz e que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês pelas vibrações que eu tenho certeza que vocês vibram junto comigo durante esse Evangelho. Nós vamos nos encontrar mais tarde à noite para novos trabalhos, porque se nós estamos nos colocando em prontidão durante o sono, nós também seremos fonte de luz, pequena que seja, mas fontes de luz no nosso trabalho. Agradeço a cada um de vocês, peço para que continuem em vibrações por todos os espíritos que necessitam e por todos nós, unidos num só pensamento de amor e de esperança. Agradeço e envio um beijo fraterno e caloroso a cada um de vocês. Gratidão eterna.